Vai, Sá. Você, Shalom, Biramalabé. Você, Shalom, Aleinu. Vem, amor, Israel. Vem, tudo, amém. Yahshua Shalom, Yahshua Shalom. Shalom Leculam, é com muita satisfação e euforia que eu vou gravar esse vídeo, né, essa matéria. Bom, especialmente para os judeus de Caruaru, nós recebemos a visita do professor, antropólogo, judeu caruaruense, Kaisa Marta Sobreira. Não sei se vocês lembram, vez ou outra em conversas, a gente está discutindo sobre a origem do judaísmo nordestino e mais particularmente a origem sobre do judaísmo caruaruense, quem primeiro discute sobre isso, quem evoca esse aspecto judaico de Caruaru. Pois bem, o nome Kaisa Marta Sobreira sempre é citado por mim para vocês. Quem conversa comigo sobre o judaísmo anussita sabe disso, né? Muito bem. E hoje nós tivemos o privilégio, né? Nós fomos agraciados pelo Eterno bendito seja o seu nome, nós fomos presenteados pelos céus com a presença do Kaisa Marta Sobreira. Ele vai falar um pouco de sua realidade para a gente, ele vai falar um pouco do seu trabalho, ele vai contar um pouco de sua vida particular e um pouco do que ele desenvolveu e ainda desenvolve tanto no Brasil quanto em outros países. Vai nos falar um pouco sobre sua jornada na Universidade de Salamanca e com certeza vai marcar a história dos judeus de Caruaru para sempre com a sua presença, com o seu testemunho espetacular. Para nós judeus de Caruaru, Kaisa Marta Sobreira não é apenas um judeu de Caruaru, não, ele é muito mais do que um judeu de Caruaru. Kaisa Marta Sobreira, ele é, como eu sempre disse e reitero, Kaisa Marta Sobreira é como o nosso Moisés caruaruense, né? É ele que vai resgatar esses resquícios judaicos que está impresso em nosso cotidiano nordestino caruaruense. É ele que vai sistematizar, ele vai explorar, ele vai levar ao mundo, ele vai ser o porta-voz de nossa judaicidade, de nossa herança. A matéria inteira será gravada aqui no Centro de Cultura Judaica, um espaço pequeno, para quem já visitou sabe que é um espaço pequeno. Teremos infelizmente a interferência do que passa na rua, carros, enfim, mas em se tratando do Kaisa Marta Sobreira, não farei cortes, a gente vai então registrar cada espaço, cada momento, cada trejeito, vale a pena. É Kaisa Marta Sobreira, o nosso Moisés nordestino, ok? Então acompanhe a matéria, show, espetacular, ok? Shalom Lehitraot. Vamos lá, deixa eu colocar meu equipar para ficar legal, todo mundo com cobertura. Tá certo. O lado é 214. Tu conhece Olinda? Olinda, um pouco. Aquela parte antiga tu conhece? Conheço. Carro. Mas se chegar no carro, naquela praça, na principal praça, chamada Praça da Preguiça, é lá, viu? Ok. 214. A luz não está muito Então, boa. bonito. Em frente ao Coreto. Coreto. Isso aqui é o Instituto de Choque de Olinda. Praça da Preguiça. Esse endereço que está aqui é que nós fazemos Instituto. Tu me permitiria só tirar essas cadeiras aqui, porque aí você ficar um pouquinho para cá, eu ficar aqui, porque eu quero aparecer também. Certo? Porque ela está impedindo a gente. O último. O espaço é pequeno, se Deus quiser. De outubro, eu falei novembro, outubro. Legal, deixa eu ver como é que tá a E a câmera. sumidade. Eu sou discípulo. Você está fazendo Dá história. pra gente ver? Com certeza. Faça a sua história, não? Mas depois você fica até aqui para dar um Ok.
Vamos lá. Então estamos aqui no Centro de Cultura Judaica de Caruaru com o que para mim é o Moisés caruaruense, o senhor Carlos Amado Sobreira. E eu gostaria que o senhor contasse para a gente, para os judeus de Caruaru, um pouco da história judaica da cidade e um pouco da sua história, que está atrelado, é sinônimo. Aí teria que gravar um documentário, porque é uma história longa, com muitos detalhes, mas o fato que eu vou sintetizar é que Caruaru tem uma população que, através do estudo da genealogia e das linhagens familiares, remete a uma herança cristã nova, de modo que, se em algum momento da história aplicarmos aqui o método do exame de DNA, o resultado será aquele mesmo que deu com o teste que fizeram utilizando mucosa bucal dos netos de Gilberto Freire, ou seja, que ele, como a maioria de todos nós nordestinos, somos descendentes de judeus, portanto temos um vínculo genético com a casa de Israel. Muito bom. O vínculo cultural, através de uma etnografia dos hábitos, dos costumes, dos habitantes do Nordeste, de todas as suas regiões, de todos os seus estados, igualmente comprovaria o que o exame de DNA confirmou nos casos em que foi aplicado e confirmará nos casos futuros que venham a ser utilizados. E o vínculo espiritual religioso, esse é diferente porque a fé não tem uma vinculação genética e eventualmente cultural ou eventualmente familiar. Porque se tivesse, Freud não seria ateu, Marx não seria ateu. A questão da fé e do reencontro com as raízes espirituais desses judeus de Caruaru, judeus do Nordeste, se desenvolve naqueles indivíduos que, após descobrirem esse vínculo genético com o judaísmo, começam a estudar a religião judaica. E quando começam a estudar a religião judaica, muitos deles se reconhecem como judeus e alguns deles pedem a convocação do tribunal rabínico, um Beit Din, para um reconhecimento oficial da sua condição judaica. Mas o importante é o seguinte: a religião, ela é um fenômeno individual, um fenômeno de fé individual. O importante nesse momento de luta, de reconhecimento das nossas raízes ancestrais, nesse momento, é a reivindicação de pertencimento étnico e cultural, portanto genético, e no futuro, quando baratearem os exames de DNA, quem vai dar a palavra final vai ser o exame de DNA, que dá uma comprovação de 99% de certeza. E a segunda comprovação vai ser antropológica, através de uma etnografia, através de um estudo de costumes e de hábitos judaicos presentes na população não judaica do Nordeste brasileiro. Não judaica no sentido de populações cristãs, ou cristãs novos, enfim, a população formal, população normal. Então você vai perceber que em todas as famílias você tem hábitos judaicos. Agora, algumas famílias, e é o caso da minha, e com isso eu vou começar a sintetizar e terminar a evocação da minha vida. Algumas famílias passam de geração a geração o reconhecimento de serem judeus, na condição de cristãos novos, e nesse caso
desde sempre, desde o berço, desde criança, eu cresci numa família que afirmava o pertencimento judaico. Então eu cresci num lar em que se reivindicava a condição genético-judaica. E na adolescência, quando eu me preparava para entrar na universidade católica, na metade dos anos 70, eu comecei a conviver com os judeus askenazitas, que são os únicos judeus que tem em Recife. Fora um ou outro judeu sefarade, como é o caso de Isaac Essud. Mas o judaísmo que eu conheci foi um judaísmo askenazita, oficial de Recife. E a partir daí, de relações pessoais com esta comunidade, eu fui para Israel em 1983, morar em vários kibbutz. Kibbutz Gezer, um kibbutz Kfar Sud, nas colinas do Golã. Quanto tempo passou por lá? Eu fiquei quase um ano nessa primeira ida, né? Porque eu tive o privilégio espiritual de ter ido mais 2 vezes a Jerusalém. Nessa primeira ida eu fui mais 2 vezes nessa primeira ida, mas eu vivi no país inteiro, do Negev às colinas do Golã. Então eu não me vinculei exatamente a um único kibbutz. O kibbutz dos brasileiros geralmente era um kibbutz Brohai, que era um kibbutz muito próximo de Gaza. Mas enfim, eu transitei em vários kibbutz. Pois bem, então, quando eu retornei, eu vim decidido a trilhar os caminhos do judaísmo, mas só em 1992, por intermédio de Anita Novinsky, que me convidou para proferir uma conferência na Universidade de São Paulo, por ocasião de um congresso chamado Ibéria Judaica, que comemorava os 500 anos da descoberta das Américas. Então, neste congresso de 92, eu conheci o rabino Jacques Kukikorn, que na época estava terminando a sua graduação rabínica em Cincinnati, em Ohio, que é uma yeshiva oficial, mundialmente reconhecida como o principal centro formador de rabinos reformistas. E eu fiquei muito amigo do pai dele, que era um polonês, sobrevivente da guerra, e essas pessoas velhas têm assim, histórias maravilhosas. Eu sei que eu me envolvi muito com o pai do Rabino Jacques. O nome dele, por acaso, era o nome de um líder bolchevista, né? Mas isso era comum também porque os judeus daquela época tinham alguma simpatia pelo bolchevismo. Curioso. Né? Porque era um judaísmo muito materialista também no ambiente judaico, intelectual, por causa do iluminismo, algo que diluiu muito a tradição judaica. Mas, por bem, através então do pai do rabino Jacques Kukikorn, Elisha Kukikorn, através dele, porque foi uma obra de caridade deste senhor, o filho aceitou convocar o tribunal para mim. O pai disse para o filho: convoca o tribunal para ele assim que você tiver a sua confirmação rabínica, né, que ele estava escrevendo a dissertação sobre Caicó, sobre os judeus do Rio Grande do Norte. E foi a dissertação, a tese rabínica do Jacques Kukikorn. Que jornada mágica, muito bom. Pronto, aí daí, a partir daí, né, até hoje caminhando, graças a Deus, nos passos da Torá. Amém. Isso aí. Fala um pouco pra gente sobre o professor Kaiser Malta Sobreira. Eu sou professor titular de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E dentro deste meu trabalho profissional, eu criei uma disciplina chamada Antropologia da Religião. E nessa disciplina, estudamos todas as religiões, as principais religiões do mundo, sobretudo as religiões históricas. Eu digo religião histórica no sentido que tenha um livro sagrado, tenha um profeta que, por inspiração, tenha recebido a mensagem divina, e tenha uma história, tenha uma cadeia
Sequencial. Sequencial, então nisso você consegue distinguir entre o Oriente e o Ocidente mais ou menos umas 10 grandes religiões, né? Mas a minha especialidade são as religiões semíticas, as religiões abraâmicas. Essas três são minha especialidade. E das três, a que eu menos domino, menos conhecimento tenho, é o cristianismo. É porque, enfim, talvez por questões psicológicas, algum grau de aversão inconsciente em função da relação muito conflituosa que eu tive sempre com a igreja, mas sobretudo com os jesuítas da Universidade Católica de Pernambuco, conflitos que já não existem mais, né? Trabalhamos hoje mais no sentido ecumênico de ter uma convivência ótima com todas as religiões, monoteístas e não monoteístas. E também eu trabalho isso. E dentro da universidade eu criei a cátedra Anita Novinsky. E essa cátedra tem permanentemente, 1 ou 2 vezes por ano, realizado congressos, alguns internacionais e alguns de grande importância, porque em um deles, para debater o sebastianismo e o messianismo, nós trouxemos professores de Israel, como o Avraham Gross, da Universidade Ben Gurion de Beersheba, trouxemos professores de Portugal, trouxemos Anita Novinsky, claro, foi aqui presente no congresso, enfim, e aí discutimos questões, todo evento tem algumas questões ligadas ao judaísmo. Por exemplo, agora em novembro nós estamos fazendo congressos para comemorar os 400 anos da morte de Cervantes. Pois bem, entre todos os conferencistas convidados para falar sobre Cervantes, nós incluímos o Paulo Valadares para falar sobre os antepassados judeus de Cervantes, e eu que vou abordar fragmentos de inspiração judaico-cabalísticas na obra de Cervantes. Ou seja, todo o evento que, ainda que aparentemente não seja judaico, que é o caso de Cervantes, nós sempre procuramos colocar algumas conferências vinculando essas questões e sempre trazendo o judaísmo para o centro dos nossos estudos e das nossas discussões. É isso aí, estamos na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Departamento de Ciências Sociais, à disposição de todas as pessoas que queiram estudar o judaísmo ou, de forma mais ampla, que queiram estudar os processos de crença e os modos de fé de todos os povos e de todas as religiões. Poxa, perfeito. Uma última pergunta para terminar, se não for abusar muito da bondade. Do pouco que li sobre o senhor, eu vejo lá sobre um tempo, uma jornada sua na Universidade de Salamanca. E aí me parece que o senhor desenvolvia esse mesmo trabalho, levando meio que o judaísmo nordestino para... Como funcionava isso? Ou como funciona? Eu fiquei 5 anos em Salamanca fazendo um doutorado e mestrado e doutorado. Mestrado na Universidade Pontifícia, onde eu convivi com religiosos da ordem franciscana, e são pessoas, são cristãos muito mais fáceis de conviver, muito mais do que os jesuítas, sem desmerecê-los, cada um fazendo a obra da sua fé como acreditam, como cada um acredita ser a mais correta, não é? Mas enfim, então em Salamanca eu me tornei discípulo e amigo de um professor, um erudito, que havia estudado com Heidegger e havia sido secretário particular de Heidegger. Então era um homem de vasto conhecimento, tinha prêmio mundial de poesia em grego, era professor de latim, enfim, uma sumidade na Universidade Pontifícia. E ao mesmo tempo eu fazia um doutorado na Universidade de Salamanca, porque na Espanha é diferente do modelo brasileiro, que existe uma hierarquia entre mestrado e doutorado. E na Espanha não existe essa hierarquia. Você pode fazer primeiro doutorado se você quiser. O mestrado é para otimizar conhecimento profissional, algo prático. E o doutorado é
para criticar e elaborar teorias. É para quem vai se dedicar ao magistério superior. Pois bem, vivendo 5 anos nessa cidade e tendo o privilégio de estudar nas suas 2 universidades, eu convivi com a nata da intelectualidade, não só de Salamanca, porque não existe uma intelectualidade de Salamanca na medida em que é universal, os professores e os alunos são do mundo inteiro. Então, nesse ambiente, eu introduzi, eu levei a chamada Teoria do Nordeste Semita, que foi uma teoria elaborada por mim. E, pela primeira vez, levei ela para um público erudito europeu. E, inclusive, anos depois que eu terminei o doutorado, eu recebi um prêmio literário, de ensaio. E o resultado desse prêmio era a publicação de um livro, e foi publicado de Pernambuco a Salamanca. E nesse livro, vários artigos que compõem esse livro, tem um livro composto por várias conferências e ensaios, alguns deles publicados em Israel. A maioria dos textos, se não todos, trata de judaísmo, e parte deles trata de judaísmo no Nordeste. Então, se alguma contribuição eu dei para a história do judaísmo universal, foi ter sido o primeiro a elaborar uma teoria afirmando o pertencimento judaico da população euro-nordestina. Esta é a minha contribuição que eu trouxe para a ciência e trouxe para o judaísmo mundial. Perfeito. Um texto respeitadíssimo, um texto reverenciado pelos pesquisadores da área e elaborado por um caruaruense, alguém que nasceu aqui na nossa cidade, alguém que é parte de nossa gente, quer dizer, não é algo vindo de uma mente de fora, não, é produto do intelecto da nossa terra. É o Kaiser Marta Sobreira, reitero, para mim é o Moisés caruaruense. Muito obrigado. Show. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de terminar, vamos apresentar. Eu quero vir até aqui, Fábio, para lhe pode. dizer também, é só você vir até aqui Por favor. um minuto para Fábio que foi uma espécie aí do profeta Elias, que né, intermediou aí esse contato. É um grande amigo. Poxa, fala um pouco da sua vida, Fábio, Não, eu sou- para registrar aqui pra gente. Eu também sou filho da terra, né? E Caesa Sobreira foi um amigo, né? Desde depois da minha adolescência, né? Comecei É de muito a tempo sair então, de amizade. casa. Meus parentes moram aqui, moram. E aqui eu sempre passei férias, aí foi quando conheci Caesa. E até hoje é meu amigo. Né? E eu passando por aqui, ele disse, olha, tem uma figura aqui que você conhecer. Que legal. Aí eu trouxe pra cá e... Não, é isso. Tá bom, meu amigo. Poxa, eu espero que... Foi um presente... Isso é incalculável. O valor eu não saberia como pagar. Sinceramente, não saberia. Isso vai ficar aí... Vai marcar a história do judeu de Caruaru. Poxa, muito obrigado mesmo. Deixa eu desligar a câmera então. Valeu, obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigado.